vem aprender agora a fazer essa agenda linda, argolada, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula. Ela ficou muito linda. O miolinho aí já datado, 2026, 2 dias por página, né? O miolinho da abelhinha, né? Fiz ela argolada. Então, vamos aí na aula, vou ensinar pra vocês o passo a passo pra gente montar essa agenda, tá? Então, você não vai precisar de nenhuma encadernadora, vai precisar apenas de furador. Então, vem. Oi, pessoal, então aqui vou trazer pra vocês alguns modelos de argola que eu tenho aqui, tá? Pra gente poder fazer a agenda. Eu tenho essas argolas coloridinhas aqui, ela é de plástico, né? Tem essas aqui que é de metal, elas são maiores, né? Essa daqui também, tá vendo? Só que essas duas aqui, pro projeto que a gente vai fazer hoje, fica muito grande. Então, eu vou estar usando esse daqui, né? A recomendação, na verdade, é uma argola um pouquinho maior que essa. Essa daqui, ela tem 2 milímetros, tá vendo? O ideal seria 2,5 ou 3 no máximo, 3 milímetros, pra ficar com um pouco mais de folga a agenda. Mas essa daqui funcionou super bem, tá? As folhas correm normalmente, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Oi, pessoal, bom dia. Vamos lá, a aulinha, né, da nossa agenda argolada. Aqui eu já fiz aqui a impressão da capa, tá bom? E aqui eu já coloquei, né, o BOPP pra gente fazer a laminação. Eu vou laminar ela, trago aqui laminadinha pra gente poder cortar, né, tudo certinho e empastar a capa, tá bom? Então, pessoal, aqui eu voltei, ó. Aqui tem as capas laminadas, tá? Aqui tá o miolinho, né? Miolo 2 dias por página. Eu vou usar essa argola aqui, tá? Essa argola aqui é de 40 milímetros, né? E tem essa daqui que é de 50. Então, aqui é mais folhas, né? Então, eu vou usar essas 4 argolas aqui, tá bom? Pra poder tá colocando. É uma agenda argolada, né? Que a gente pode fazer aí sem encadernador. Eu vou mostrar pra vocês o furador, que eu vou furar as folhas, tá bom? Pra vocês verem que eu tenho esse. Mas, né, se você tiver, assim, não tiver esse furador, né? Você pode fazer a marcação, né? E depois fazer o furo manualmente, né? Com a cropp ou um furador. Eu vou mostrar pra vocês o furador que eu uso, né? Pra furar a capa e o miolo, peraí. Ó, o furador que eu uso é esse daqui, ó, esse aqui, tá? Aqui eu já fiz as marcações de 4 furos. Inclusive, é o mesmo furador que eu uso pra fazer fichário. Vou mostrar aqui um fichário que eu tenho pra vocês verem. Ó, aqui é um fichário. É o mesmo furador que eu furo a capa não. No caso do fichário, eu furo com o balancinho, a capa, tá? E aqui, ó, tá vendo? Eu furo aqui também o miolinho do fichário com esse mesmo furador. A capa, por ela ser muito grossa, ela não entra aqui nesse furador, tá? Ela não vai entrar. Aí, a capa tem que furar manualmente. Depois, eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz, né? Pra furar ele manualmente, com a cropp, né? A capa. Ou com furador manual, tá? Pra poder vocês conseguirem colocar as argolas na capa. Mas, pra fazer o miolo, né? Eu uso esse daqui, pra furar o miolo. Aí, o que acontece? Aqui, ó, eu já tenho aqui uma marcação, já deixei marcadinho o meu furador. Esses pinos aqui, eles mudam, né, eles regulam, aqui tem parafuso, ó. Eles regulam, né, e de acordo com a gente faz lá as marcações, a gente já monta aqui. Aí, pra aqui, eu vou ensinar vocês a fazer o gabarito, né, da folha e também da capa. A gente vai pegar uma folha assim, que é o tamanho do seu miolo, tá? Vai dobrar, ó.
Aí você vai dobrar no meio. Dobrou no meio de novo. E no meio de novo. Então, vai ficar desse tamanhozinho. Você vai vincar, né, que é certinho, só pra ficar com a marcação bem feitinha. E, ó, pra ter o mesmo distanciamento, ó. Aí, aqui, ó, você vai fazer os furos, né? Eu vou pegar aqui minha crop e vou fazer o furo manualmente, pra vocês verem. Ó, aqui. Aí, aqui, ó, vamos ver o espaçamento aqui. Deve dar uns 2 milímetros, ó, mais ou menos. Aqui na crop, ela tem aqui uma marcação. Eu vou colocar aqui no segundo, né? No terceiro, perdão. Aqui no... Aqui. E aí, você vai furar. Furou aqui o primeiro, pula o segundo, fura o outro, aqui bem no meiozinho da marcação, pula o próximo, fura aqui, pula o próximo e fura aqui, ó. Então, ela vai argolar, ó. Então, ó, quando você furar, ó, você vai depois encaixar, ela tipo encaixa, né, ó. Então, a argola vai passar aqui, ó. Né? Eu vou deixar que eu vou criar esse gabarito, o arquivo do gabarito, e vou deixar, vou falar pra Ana colocar no Drive. Que aí vocês pegam só o gabarito, corta, né, e aí fica mais fácil, tá bom? Que aí fica mais fácil de vocês fazerem. Então, eu vou deixar o gabarito aqui pronto. Mas eu te mostrei aí pra vocês como que vocês conseguem fazer também, se vocês precisarem. Eu vou fazer ele, deixar lá numa folha lá de gabarito, pra vocês terem esse gabarito lá prontinho, pra facilitar aí pra vocês, tá bom? Então, vamos lá, aqui, ó, reta o estilete, vou refilar aqui a capa e contra capa e empastar. Esse é um processo da mesma forma que a gente fez lá na primeira aula, tá bom? Então, vamos cortar o excesso aqui, né? Já tá certinho aqui, capa e contra capa. Normalmente, a agenda eu uso a capa 16x22, né? Que eu acho que fica mais folgadinha, a agenda a pessoa escreve bastante, né? E às vezes coloca coisas dentro e tudo, então fica uma capa melhor. Eu trabalho com 16x22 nas capas de agenda, tá bom? Eu vou cortando aqui, eu já deixei certinho. Empastar, né? Vou pegar meu quadro, meu roller e vou empastar aqui a tapa. Coloquei aqui o esquadro, meu dá certinho. Encaixo aqui meu roller. Passo aqui no passamento. Fio de cabelo. O mesmo processo. Fio de cabelo. Vou colocar a guarda. A guarda que eu uso sempre guarda branca, então folha 4, dividida ao meio. Eu corto aqui, né? Adesivo é sempre ruim pra cortar às vezes.
cortar do lado do lado, eu cortei do lado errado. Eu vou colocar esse aqui mesmo. Esse aqui vai ser minha amostra. Ó, coloquei aqui, ó. Vou colocar aqui a guarda. Centralizo, né, aqui. Ó, aqui eu já coloquei a guarda aqui nessa. Vou colocar na outra. A guarda aqui centralizadinha. Capa. Aqui capa e contra capa tá prontinho, ó. Aqui. E aí, agora a gente vai fazer o seguinte, vamos furar, né, o miolo. Então, aqui capa contra capa. Vou pegar aqui, ó, vou pegar o miolo e vou furar. Como eu falei pra vocês, eu furo, né, com esse furador. Mas vocês vão ter a opção de furar manualmente, tá bom? Vocês podem furar manualmente com a crop, né? Ou com o furador. Ó, que trouxe pra vocês duas opções de furador que vai funcionar também. Esse aqui você compra na papelaria. Ó, ele vai te dar um pouco mais de trabalho, porque olha aqui, é pouquinho, né? Então você tem que ir furando e tirando pra não ter perigo. Aqui o meu já tava cheio, né? Que eu furei esses dias pra trás umas tags, furei com ele. E ó, então você vai com o gabarito, né? Você fez seu gabarito, vamos pôr aqui, ó. Vamos usar aqui o gabarito, né? Ó, você fez o gabarito, você vai pôr seu gabarito e vai furando as folhas. Então, o que que acontece? Vai dar um pouquinho mais de trabalho? Vai, né? Mas não que não dê pra fazer. Você vai aqui, ó. Ó. E vai marcar. Vai marcar aqui seu miolo e furar. Ó. Você vai furando aqui. Marcou esse pouquinho aqui que o seu furador dá pra, ó. Pega um lápis, né? Marcou, furou. Aí, mais um pouquinho até você terminar de furar tudo, tá? Agora, aqui, como eu vou usar esse furador aqui, ele é um pouquinho mais caro, mas você compra aí no mercado, até na papelaria também, né? Dependendo de papelaria, tem. Ou no Mercado Livre, né? No Shopee, vocês conseguem comprar esse furador. Então, o bom desse daqui é o seguinte, né? Eu uso ele tanto pro fichário e uso pra fazer argolado. Porque eu uso a mesma furação. Você deixa já aqui pronto, então você vai furando, né? Não tem que marcar, porque ele já tá aqui com a marcação. Então, eu vou furar com ele, o meu miolo, né? E depois eu faço a furação da capa. Vamos lá. Aqui, vou pegar de pouquinho em pouquinho. Ó, aqui eu marquei, eu tenho que começar a folha aqui. O meu tem essa marcação aqui com fita preta. Então, eu ponho aqui, ó. Acerto aqui na minha fita. Aqui certinho. E furo. Ó, furou. Põe de lá. Vou pegando aqui de pouquinho e vou furando. Tenta sempre deixar alinhadinho as folhas, né? Pra não ter perigo de ficar torto depois. Às vezes tem muita folha, ele vale, né? A pessoa exagerar na folha. Ele fala que ele faz 12 folhas por vez. Mas às vezes fica muito grosso e dá trabalho. Então, às vezes diminuindo. Eu começo a fazer o olho mesmo. Você vê que pesou e fica meio pesadinho, porque tem muita folha. Então você diminui aí. Quando você tá furando, você sente, né? Que ele ficou mais pesado, mais difícil. Quando tá mais levinho, porque deu super certo. Aí, deu trabalho pra soltar as folhas. Vamos contar, né? Aqui tô furando o último montinho. Então, aqui, ó, miolinho todo furado. Ó, todo furadinho, ó. Aí pra vocês, ó.
todo furadinho. Então, miolo pronto, furado, a gente vai furar a nossa capa. A capa não dá pra furar com esse. Então, a capa tem que ser feita manualmente. Aqui, hoje, eu uso o balancinho pra furar a capa com a minha matriz vazadora número 6. Só que eu vou furar com vocês aqui com a crop, tá? Porque, pra vocês verem que dá certo, tá? Então, eu vou furar aqui com a crop. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar a minha furação aqui, ó, da minha agenda ou meu gabarito, pra colocar aqui na minha capa, pra eles poderem ficar centralizados. Então, aqui pra gente poder furar a capa, a gente tem que lembrar que o nosso miolo é menor que a nossa capa. Então, aqui, ó, você vai ter que centralizar, ó, centralizar aqui seu miolo, de uma forma que fica bem centralizadinho, né, ó. Pra você marcar a capa onde é que você vai furar, porque os furos aqui vai ter que bater, né? Então, ó, você vai marcar aqui, colocar aqui, alinhar certinho, marcou aqui, ó. Ó, marcou aqui, viu que tá alinhadinho, você vai pegar um lápis, uma caneta, né? E vai marcar a sua capa. Marcar levemente aqui o centro, ó, do caderno, da capa, né? Pra poder fazer a furação, tá? Então, fez aqui a capa, do mesmo jeito você vai fazer na contracapa. Lembrando que a contracapa você vai fazer o inverso, né? Você vai fazer, lembrar de fazer assim, tá bom? Vai fazer com ela na guarda, porque ela tem que bater aqui uma com a outra, tá? Então, você vai aqui, ó, pega aqui o miolo, alinha, ou você faz a capa primeiro. Eu, normalmente, eu faço assim, ó, faço a capa primeiro. Aí, com a capa, eu junto as duas e faço a marcação, que eu acho mais prático. Então, eu vou fazer assim. Fez aqui, ó. Então, eu vou pegar a crop, ó, no furo maior, que a crop tem dois furos, o menor e o maior. Então, eu vou usar o furo maior, ó. E vou aqui, ó, centralizar aqui o meu furo, na minha marcação. Fiz a marcação, ó. Dá pra ver lá a marcação que eu fiz? Ó. Centralizou, furou. O outro furo aqui, ó, mesma coisa. Centralizou a marcação. Ó, centralizou. Pra ficar bem centralizadinho. Furou. Centralizou. Furou. Centralizou. Furou. Pronto, a minha capa tá furada. Agora, eu venho aqui, ó, pra mim não ter perigo de furar a contracapa errada, eu venho aqui, alinho as duas certinho aqui e marco a contracapa. Ó, marquei aqui a contracapa, agora eu vou furar a contracapa. Saiu, mas não tem problema. Ó, furei aqui, vou tirar aqui o excesso. Furei capa e contracapa. Miolo. Ó, aqui a minha frente, né, do meu miolo que eu usei pra me marcar a primeira capa. Ó, miolo, capa, contracapa. Ó, tudo alinhado, ó. Se você ver aqui, ó, você vai ver que ficou tudo certinho, ó. O furinho, ó. Então, agora, a gente vai colocar a argola, tá? Tá certo. Ó, vai pôr aqui e vai passar a argola. Essa argola, eu tô achando que ela ficou muito grande, mas eu não tenho uma argola menor aqui. Ó. Tá vendo? Eu creio que a de 30 vai dar certo. Mas eu vou seguir aqui.
colocar assim, vou passar. Porque essa argola ficou muito grande. Eu tenho argola, mas eu vou muito pequenininha. Aqui, pessoal, a agenda finalizada, tá bom? Eu coloquei aqui as argolinhas que eu mostrei pra vocês. Então, essa argolinha, ó, ela flui normalmente, a agenda. E a pessoa, né, tem a opção aqui de tá tirando, ó. Ela abre aqui, a pessoa vai tirar aqui a capa, né, tirar as folhas, pra poder usar. Aqui, ó, se você quiser alargar, eu vou até fazer aqui nessa, porque as argolas geralmente tem essa. E como essa daqui eu achei que ficou um pouquinho justa aqui pra ela poder passar, pra pessoa não ter que tirar toda a capa, né? Então, a capa aqui ficou um pouquinho, o buraquinho da capa ficou um pouquinho justo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou alargar, né? Já fica a dica aí pra vocês. Alargar aqui, ó, um pouquinho a capa, pra poder passar aqui, ó, essa emendazinha da argola com um pouquinho mais de folga, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, a minha capa pronta, ó. Eu vou pegar aqui meu agulhão e vou dar uma alargadinha, ó. Apertar aqui o agulhão pra dentro, ó. Pra ela ficar. Porque o furo da crop, ela é menor que esse furinho aqui. Então, a gente alargando aqui, ó, um pouquinho, bastante cuidado, a gente consegue deixar ele um pouco maior, tá vendo? Então, aqui, ó, agora a gente vai... Aqui não tem segredo, você vai colocando as folhas, ó. Colocou a argola lá, ó. Eu geralmente coloco na contracapa e vou colocando aqui aos poucos. Vou tirar aqui. Aí você vai encaixando as folhas, né, ó. Vamos supor aqui que a gente falte esse pouquinho aqui pra colocar. Tem que ter um pouco de calma aqui. Ó. Vamos lá. Ó. Então, eu vou colocando aqui de pouquinho em pouquinho, até a gente colocar aqui a última. Vai alinhando aqui, ó. Coloca, abre a argola, alinha aqui, abre a argola aqui, ó, atrás. Depois, abriu a argola. Tem cuidado pra não ficar nenhuma folha de fora. Abriu a argola, colocou. Aí, agora a gente vai colocar a capa. Mesmo jeito. Então, depois que eu coloquei as folhas, eu vou aqui encaixar a minha capa, né? Colocando aqui, vou abrir na argola, encaixando a capa, abrindo aqui a argola, encaixei a capa e vamos fechar a argola. A argola tem um encaixezinho aqui e a gente fecha. Como a gente alargou aqui, ó, o buraquinho, ela passou com folga. Então, se a pessoa quiser, ó, ah, eu quero, né, sei lá, tirar a folha aqui. Ela vai girar a argola, né? Quero tirar essa folha aqui. Então, ela vai girar a argola e vai tirar a folha. Escrever o que ela tiver que escrever, né? E colocar de volta. Como essa aqui é uma agenda datada, né? A pessoa... Teoricamente, eu colocar no mesmo lugar. Mas, por exemplo, essa mesma técnica você pode usar no caderno, né? E a pessoa vai usar o caderno e vai colocar depois de novo, né? E ela pode colocar onde ela quiser, né? Fica estilo fichário, né? No caso aqui. Então, aqui, fechou a argola de novo. Fechou a argolinha. Pronto, as folhinhas estão correndo direitinho, ó. E prontinha a nossa agenda. Aqui eu vou colocar, vou colocar um elástico aqui, tá bom? Pra poder deixar mais bonitinha, porque eu gosto de colocar. E aí fica a critério de vocês. Mas o projeto, né, é uma agenda com argola. Lembrando que tem várias argolas no mercado, então vai depender da quantidade de folhas que você vai colocar, tá bom?
Essa daqui ficou bom, eu gostei. Mas se você quiser colocar uma argola um pouquinho maior, uma argola de 2,5, no máximo 3, eu creio que já vai ficar bem, assim, um pouquinho mais folgado. Mas eu creio que aqui ficou super bom, né? Não ficou pegando as folhas. A capa aqui ficou bom, porque a gente já largou aqui, então ficou perfeita. Aqui a agenda finalizada, pessoal, ó, coloquei aqui o elástico, falei que eu ia colocar pra vocês. Então, foi tudo combinadinho, tá? Então, as argolas, o elástico aqui, eu coloquei um passante 2026, né? Vou mostrar aí pra vocês o resultado final dessa agenda, ó. Essa é a nossa aulinha de hoje, finalizada, né, com essa agenda aqui argolada. É uma agenda que vocês podem aí tá vendendo tranquilamente, né? Se você não tem encadernadora, você já tem um produto aí datado, né? Onde a pessoa pode ter. E melhor de tudo, o bom aqui, eu não coloquei, por exemplo, a agenda católica, eu não coloquei o 2026, né? Eu coloquei o 2026 aqui no passante. Mas vocês têm a opção, às vezes, de fazer, por exemplo, a agenda católica. Essa, como é uma agenda argolada, a pessoa pode usar, né? Já é uma dica. A pessoa pode usar. Acabou 2026, se ela, né, conservar aí a capa, ela pode retirar o miolo e você tá vendendo para ela o refil, por exemplo, de 2027. Ou um refil de um caderno, né, que ela pode usar. Às vezes ela não escreve agenda católica, escolhe uma capa, né, normal. Então, ela